Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus ao seu coração, à sua vida. É muito bom poder estar aqui falando com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Desejando o favor de Deus, desejando o conselho de Deus, desejando a boa mão de Deus sobre a sua vida. Eu quero ler um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2. Eu quero fazer aqui um destaque, uma observação maior no versículo 2. Mas o texto diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Interessante quando a Bíblia fala que devemos oferecer em sacrifício vivo, o texto sagrado diz que quando nós cultuamos a Deus, quando nós servimos a Deus, é uma oferta voluntária, é uma decisão nossa. Nós voluntariamente fazemos isso, escolhemos isso, decidimos isto. O texto no versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, não tomem a forma do padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. Faça uma metamorfose da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós transformamos, quando nós mudamos a nossa mente, nós vamos experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, com isso o texto sagrado está dizendo que a vontade de Deus não é para crermos nela. Quando você lê a Bíblia e a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, sobre os planos de Deus, sobre os projetos de Deus, a Bíblia não está dizendo para você crer na vontade dele. Não. A Bíblia também não está dizendo para você obedecer à vontade de Deus. Você tem que obedecer à vontade de Deus, e ao obedecer à vontade de Deus, então Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Não. A Bíblia também não está dizendo para você saber, para você conhecer. Eu vou conhecer a vontade de Deus, eu quero saber sobre a vontade de Deus. Não. O texto sagrado é muito claro em dizer que a vontade de Deus é para experimentarmos. Você experimenta a vontade de Deus. Muitos livros são escritos para explicar como as coisas funcionam, mas as pessoas não conseguem passar do campo da informação para o campo do experimento. Você vê um carro, e ali você lê o manual do carro, você lê as explicações de como o carro é, o que ele faz, de como ele acelera, de como ele freia, de como ele faz isso, daquilo e tal. E você lê tudo sobre o carro, e você debate sobre o carro, e você conversa sobre o carro. Só que você nunca dirigiu o carro, você nunca experimentou aquele carro. Então você tem a informação, e essa é uma informação teórica. Você conhece tudo a respeito do carro, mas você não experimentou. Em relação à vontade de Deus, é assim também. É assim também. A Bíblia Sagrada diz que a fé é a certeza, ou seja, a fé somente é fé quando ela é a ação, a minha ação, ok? Está acima da minha informação. Mas quando eu experimento, ok? Quando eu tenho uma atitude e eu experimento a palavra de Deus possa ser verdade para mim. Nesse momento, então, eu estou experimentando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por exemplo, você está passando por um momento difícil, alguma dificuldade aí, algum aperto, e aí você diz assim: pois é, mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que você tem a informação a respeito da vontade de Deus. Você ainda não experimentou a vontade de Deus. E quando você experimenta a vontade de Deus, nesta situação, você percebe que essa situação não é tão trágica, não é tão penosa, não é tão difícil assim. Não, em absoluto. Você vai perceber que a vontade dele nesta situação, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Precisamos ter experiências, experimentarmos o que a palavra de Deus está dizendo. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, a fé ela é comunicada.
Então, quando você ouve a palavra, você ouve a palavra, você ouve a palavra, aí você começa então a se conectar com a fé. A fé, ela não vem ao seu coração por você saber disso, saber daquilo, ouvir isso, mas ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso que nós lemos na Bíblia, muitas vezes, o próprio povo hebreu, né? O povo de Israel, saindo do Egito, atravessar o Mar Vermelho, vir os milagres de Deus e de repente eles se rebelam contra Deus, se revoltam contra Deus. Por quê? Porque eles não receberam a fé pela palavra. Eles criam simplesmente porque eles viram aquilo. Como Tomé, se eu não vir, eu não posso, eu não vou crer. Se eu não tocar, se eu não vir os sinais dos cravos nas mãos de Jesus, eu não creio que ele ressuscitou. Não é a fé que vem pela palavra. Quando você recebe a fé pela palavra, você experimenta a vontade de Deus. Você crê na vontade de Deus. Ela passa a ser vida na sua vida. Ela passa a ser o seu dia a dia. Não importa as notícias ruins, não importa as circunstâncias, não importa absolutamente nada. Simplesmente você está olhando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, observando a palavra de Deus, e ela passa a ser vida na sua vida. Interessante nós crermos nisso, recebermos a medida de fé para nós experimentarmos. Como é que eu experimento a vontade de Deus, Pio? Você experimenta crendo. Misture fé na palavra de Deus e ela passa a ser vida na sua vida. Você vai viver a palavra de Deus no seu dia a dia. E aí a vida cristã fica gostosa, fica saborosa, fica pujante. Aí a palavra de Deus fica especial na minha vida e na sua vida. Eu quero orar com você. Antes, porém, eu quero encorajar você a mandar um e-mail para abatv@aba.org.br. Eu quero lembrar você também que nos assiste, que nos escuta periodicamente. Nós temos a nossa escola, a nossa FATEM, Faculdade de Teologia Ministerial. Aonde quer que você esteja, no Brasil e fora do Brasil, você pode entrar em contato conosco, você pode se tornar um aluno da FATEM Digital. A FATEM Digital capacita você, prepara você, forma você, forja você, para que você possa viver essa vida cristã abundante. Um curso de 2 anos, 8 módulos no primeiro ano, 8 módulos no segundo ano, está inteiramente ao seu alcance, ao seu dispor, com tecnologia, as aulas gravadas assim com qualidade. Eu tenho certeza que você será edificado, abundantemente edificado, para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do nosso Pai Celestial. Mande o seu e-mail para nós, então, abatv@aba.org.br, manda a sua mensagem. Você pode acessar e compartilhar facebook.com/a igreja de sua casa, tudo junto, e compartilhar esse link com um amigo. Manda esse link para alguém que você ama, para quem você gosta. Eu tenho certeza que a pessoa vai se sentir agradecida a você. Vamos orar. Pai Celestial, Pai de graça, Pai de amor, muito, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelas consolações do Teu Espírito, obrigado pelo Seu cuidado. Deus, obrigado porque nós podemos experimentar a Tua vontade. Não somente ter a informação sobre ela, não somente conhecê-la, não obedecer à Sua vontade, não, Pai. A Tua palavra diz que possamos experimentar, que podemos experimentar. Deus, dá-nos isto através do Teu Espírito. Por isso, o meu irmão, a minha irmã, meu amigo, minha amiga, recebe agora a consolação do Teu Espírito, os olhos do entendimento iluminados para compreender os mistérios do Teu reino, os mistérios da Tua palavra. Pai, eu sei que isto é assim, eu sei que essa é a Sua vontade. Com gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana com mais um programa, A Igreja em Sua Casa. Permaneçam abençoados em nome de Cristo Jesus. Amém.